Oi gente, tudo bem com vocês? Então, eu gostaria que vocês me falassem se o som melhorou. Eu coloquei esses fones eu tô usando, é pra ampliar minha voz, é pra ajudar aqui no áudio, porque antes não estava tão legal, estava muito baixo, e mesmo com fone, né, vocês puderam ver que eu estava usando fone, então tô usando agora esse daqui, ele serve para duas coisas, então eu tentei ver se ele ajudava na parte da minha voz, para ver se vocês escutam melhor a minha voz. E eu gostaria muito que vocês comentassem, se vocês puderem, comentem se melhorou, se tá legal ou não, sabe? Eu preciso que vocês avaliem isso e vai me ajudar muito. Então, hoje eu quero falar sobre 2 Timóteo, em alguns versículos, os mais que me tocou, os mais que chamam minha atenção, porque eu acho assim que a gente tem cada vez mais estar estudando a Bíblia, né? Hoje temos mais tempo, a gente agora não tá podendo ter lazer, e eu vejo assim que só ir para a igreja, ou tem pessoas também que fiquei sabendo que a igreja ainda não abriu no Brasil, não é? Mas que a gente possa não esquecer de Deus, que a gente busque a Deus. E eu vejo assim que como estamos mais fragilizados neste momento, como agora vem tantas incertezas em nossa mente, nada melhor do que a gente se firmar na palavra. A melhor certeza que a gente pode ter no dia de hoje é a palavra. Não é a ciência, não é o conhecimento do mundo, não é o que a gente aprendeu com a escola, ou com faculdade, ou com trabalho, ou com pessoas que vieram na nossa vida, né? Que comigo mesmo teve muitas pessoas como professores que nem acreditavam em Deus, sabe? E tem tantas religiões hoje que acreditam em Deus, mas eu cheguei a conhecer alguns professores que nem acreditavam em Deus. Então, que a gente continue firmes e fortes na palavra. Eu dou graças a Deus por Deus ter escolhido meus pais, que meus pais acreditam em Deus, que meus pais tinham em casa a Bíblia, então isso já vai por terra um bocado de religião, um bocado de pessoas que às vezes nem tem, sabe? Que às vezes fala que é até cristão, mas não tem nenhuma Bíblia. Como pode ser isso, sabe? Como pode dizer que é cristão e não tem uma Bíblia? Tem que ter a Bíblia, né? Porque a nossa base é essa. Todo cristão tem que ter uma base bíblica. Tem que ter a base bíblica, sabe? E o nosso fundamento, claro, é Cristo. Então, eu quero começar falando 2 Timóteo, sobre o primeiro capítulo, já indo para o 7, que fala: Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, que a gente neste tempo não tenhamos medo, pelo contrário, que a gente continue firmes e fortes em Deus, que a gente continue caminhando no amor, fazendo obras em amor e de moderação. Então, quero também ler o capítulo 2, do versículo 1, que fala: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ou seja, Deus nos vê como filhos, Deus nos vê como igreja já santa, imaculada, que vai para o céu, mas a gente só consegue ir para o céu por meio de Jesus, não é por meio das nossas obras, não é porque fomos santos aqui na terra, pelo contrário, é por conta do que Jesus fez e não do que a gente faz. Mas tudo o que a gente vem fazer é para testemunho para outras pessoas, tudo que a gente vem fazer aqui também é para agradar a Deus, mas não é por nossas obras que seremos salvos. Este é o caminho, este é a verdade e este é a vida, que é Jesus. Então, que a gente continuemos firmes e fortes nele, que a gente venha fazer a vontade de Deus, independente se vai agradar os homens ou não, que a gente primeiro venha querer agradar a Deus. Então, que a gente se fortaleça nisso, no Espírito Santo, em Jesus, e que a gente venha conhecer mais eles três, que é o Pai, o Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo, que cada vez mais venhamos conhecer, e a própria palavra nos revela sobre eles. E eu quero continuar falando sobre o capítulo 2, mas no versículo 10,
que fala: tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Então, que a gente possa entender isso, que ele está falando que ele era um testemunho. Somos testemunho da palavra, então a gente lê a palavra, mas a gente também tem que executar a palavra. Não adianta somente só ouvir, porque a gente confirma que somos seguidores de Cristo conforme as nossas ações, e a gente acaba sendo testemunho para outros, que mesmo que eles ainda não sejam cristãos, muitos vão ser resgatados por meio do nosso testemunho, por meio da palavra, por meio de Jesus. Então, que a gente não se envergonhe do Evangelho, que a gente não se envergonhe do que Jesus fez, pelo contrário, que a gente fale sobre Jesus, que a gente seja testemunho, né, sobre Jesus. Então, isso é ser cristão. E que muitos sejam alcançados por meio da nossa vida, que muitos que são escolhidos por Deus, que eles sejam resgatados por meio da palavra, por meio de nossas vidas e também por meio de Cristo, conforme a gente vai falando de Cristo, que eles aceitem a Cristo, que eles voltem para Deus. E ele disse isso, né? Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. E isso mostra qual é o verdadeiro amor de Cristo, que o amor de Cristo é sacrificial. E hoje em dia está muito difícil ver este amor, né? Porque as pessoas não querem se sacrificar. Elas querem que outros se sacrifiquem por elas. Mas nós, como cristãos, a gente tem que saber como amar o outro em sacrifício. Então isso mostra assim, somos cristãos. Isso a pessoa vai conseguir ver, nossa, eu vejo Cristo nesta pessoa. Que a gente possa querer isso para as nossas vidas. E Cristo quer fazer isso conosco, quer nos moldar, nos melhorar. Então, ele continua falando, a palavra fiel é esta: se morremos com ele, também com ele viveremos. Ou seja, isso aqui é mostrando assim, que o que aconteceu com os discípulos, eles morreram, mas agora eles estão vivos em Cristo. Eles estão no céu, eles fizeram a obra, eles fizeram a vontade de Deus, mesmo que passaram por luta, sacrifício e morte. Então, ele continua falando, se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negamos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel e não pode negar a si mesmo. Então, que a gente continue firmes e fortes como cristãos, que sempre teve luta para os cristãos, e isso não é novo, porém que a gente continue firmes e fortes em Cristo, independente com ou sem luta, que a gente continue cristãos. E que não venhamos a negar a Cristo, pelo contrário, que a gente continue firmes e fortes para a nossa verdadeira morada, que não é aqui, mas no céu. E, continuando, que é no 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, continuando o 19, o fundamento de Deus fica firme. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Todo aquele que reconhece a Cristo como Senhor, como Deus, conhece a Cristo como aquele que vai nos salvar, que vai nos levar para o céu, que é somente Ele o caminho. Então, nenhuma maldade ou mentira vai entrar em nossa mente ou em nosso coração. Que a gente continue firmes e fortes na palavra de Deus. A própria palavra nos ensina, sabe? Mesmo que você nunca ouviu um pastor ou você nunca foi para a igreja, ainda assim, se você ler a palavra, a própria palavra vai te mostrar verdades, vai te mostrar sobre Cristo, vai te mostrar sobre o Pai, vai te mostrar sobre o Espírito Santo. E a gente tem que querer cada vez mais isso, que a gente não deixe a palavra morrer. Pelo contrário, que a gente deixe a palavra nos ensinar para a gente poder executar a palavra também. Então,
no 29, ou no 24, quer dizer, fala: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. E continuando no 25, incluindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Para conhecerem a verdade. Então, sobre essa palavra que apareceu bastante, sobre mansidão, eu posso dizer que, graças a Deus, eu tive o meu pai, assim, diante de todas as pessoas que eu conheci. Meu esposo também é, mas meu pai, eu vejo, assim, que é uma mansidão que é muito, sabe? É incrível. E digo, assim, por experiência, por anos, né, sendo filha dele. Então, ele é meu grande exemplo sobre quando eu vejo isso na palavra, sobre mansidão. Vem sempre na minha mente sobre o meu pai, porque ele foi sempre manso, tanto comigo ou com minha mãe. Ele teve várias ações, assim, de mansidão. Então, é incrível, porque toda vez que eu ouço essa palavra na Bíblia, sabe, eu lembro do meu pai. Então, que a gente possa querer isso, sabe, que não somente fique a mansidão como eu tô falando aqui o exemplo de meu pai, mas que nós também, como cristãos, sejamos mansos, porque Cristo era manso com os outros. Cristo sempre foi pacífico. Cristo não tinha arma, a única arma que ele tinha era o Espírito Santo, era a palavra que ele soltava, era cura, era milagres, era transformação na vida de outros. Então, é isso que eu posso ver, que até diante de pessoas que queriam fazer confusão, que queriam colocar Cristo como mentiroso, sabe, que vinha atrapalhar a obra de Cristo, ainda assim que vinha falar mentiras, Cristo ainda com toda a mansidão falava que eu sou o Senhor do sábado, falava que meu pai trabalha até agora e eu também irei trabalhar, e por aí vai, sabe? Muitas coisas que era religiosidade, usava a palavra, sabe? Mas Cristo é a palavra. Cristo é a verdade, Cristo é o caminho. Então, que a gente possa, assim, aprender com Ele, aprender cada vez mais com Ele, porque Ele sempre trazia paz, milagre, transformação, amor, alegria. Então, que a gente queira cada vez mais parecer com Cristo. Ele é nosso maior exemplo. Então, que a gente possa também ser manso até na hora de falar a palavra, na hora de corrigir, se a gente vê alguém em pecado. Muitos cristãos acabam corrigindo pessoas que nem são cristãos ainda, mas a gente tem que começar na nossa casa, a gente tem que começar na igreja. E ainda assim, a gente não tem o direito de gritar ou de fofocar, sabe? Não, tudo tem que ser, sabe, com ordem, com decência. Deus é Deus de ordem, decência. Então que a gente também tenha isso, a mansidão. Até para falar com alguém, fulano, você tá errando nisso, você tá errando naquilo, sabe? Não fofoca, mas vai até o irmão e fala. Fala o erro que você tá vendo no irmão e não gere confusão. Então Deus quer isso, Deus quer ordem, quer decência e quer que sejamos mansos, sabe? Não tem em seu coração ira, raiva. Pelo contrário, que a gente tem amor. Então o amor mesmo, ele é manso. Se a gente quer amar o outro, que a gente saiba como amar o outro, não como a gente quer, não com o nosso egoísmo, não com nossa vanglória. Pelo contrário, a gente tem que ser humilde, porque Cristo era humilde. Então, é desafiante pra gente? Claro que é, porque isso mexe com nossa carne, isso mexe com o nosso ego, mas que a gente queira isso, o amor de Cristo, que é sacrificial, sabe? Que vai doer na gente, porque muitas pessoas às vezes não querem, sabe? Muitas pessoas rejeitam, e tem que ter muita mansidão, porque diante da mesma pessoa que rejeita, depois ela pode aceitar, entendeu? Quantas pessoas passaram na minha vida
E quando eu falava de Cristo na escola e quando eu falava que era cristã, tantas pessoas se levantaram contra a palavra de Deus, contra Deus. Você acha que era contra mim? Não, mas era contra Deus. E ainda assim, eu vejo assim que eu tenho esperança e tenho fé também sobre que diante das pessoas que passaram na minha vida, vai ter alguns que vão estar no céu, que eu vou ver, e mesmo que, sabe, tiveram aquela postura comigo naquele momento, ainda assim, Deus usou outros, Deus resgatou outros e Deus teve misericórdia dessas pessoas e eu vou encontrar no céu, sabe? E é isso que eu vejo, que a gente tem que olhar para Cristo em toda a nossa caminhada e não julgar o outro, porque a própria pessoa que a gente julga, Deus pode defender, ou ela pode mudar, ela pode virar cristã. Então, que cara a gente vai ter se a gente julga o outro, se a gente fala mal do outro, e aí depois a gente vê a transformação no outro, sabe? Então, que a gente queira ter paz com todos, que a gente seja luz e não trevas, que a gente tenha cuidado com nossa boca, com o que a gente fala, com as nossas ações também. Eu vejo assim que muito cuidado com a questão da fofoca, porque fofoca traz morte. Então, que a gente nunca julgue mal o outro, pelo contrário, que a gente seja profeta, que nossa boca seja profeta, e ainda mais para os cristãos, sabe? Que a gente queira e deseje nosso coração coisas boas para os nossos irmãos e não confusão. As pessoas vão olhar nosso amor diante de como a gente se comporta na igreja, porque se a gente não tem nem exemplo na igreja, em nossa casa, como é que os outros vão conseguir ver a gente em amor? Como o outro vai ver que a gente vai amar eles se a gente não consegue nem amar os nossos irmãos? Então que a gente queira cada vez mais isso, o amor de Cristo e, sabe, se alegrar com o crescimento do nosso irmão, querer que o nosso irmão cresça, querer o melhor para o nosso irmão, profetizar, sabe, pelo menos profetizar. Eu vejo assim que a gente às vezes fica muito preocupado com questão de dinheiro, mas a gente pode abençoar os outros sem precisar de dinheiro, sem precisar ter dinheiro. Eu não tenho dinheiro na minha mão, sabe? Ou melhor, eu tenho moedas que eu recebi de americanos. A única coisa que eu tenho e tô guardando, mas eu vou dar. Seja para alguém de rua, né? Porque já apareceu uma mulher pra gente e acabou a gente não dando, mas apareceu alguém na nossa vida precisando de dinheiro americano. E a única coisa que eu tinha para oferecer eram essas moedas, só que estava em casa. Então eu já coloquei na minha mente, eu vou deixar na bolsa, ou eu vou dar para a igreja, ou eu vou dar para alguém que precisa, sabe? E eu não quero, é pouco, mas é o que eu tenho, sabe? E eu vejo assim que a gente não tem que limitar a bênção, porque Deus quer que a gente abençoe outras pessoas. Não é somente com dinheiro, sabe? Deus sabe as nossas necessidades, Deus sabe o que a gente tem e o que a gente não tem. Então, que eu lembro dos discípulos que quando foi curar alguém, era alguém que estava pedindo dinheiro e a pessoa não caminhava. E passou 2 discípulos, eu não me lembro o nome, mas aí um dos discípulos falou assim: eu não tenho ouro nem prata, mas isso te dou, que você se levante e ande, algo assim. E abençoou e a pessoa caminhou, e a pessoa andou. Então que a gente queira isso, mais do que dinheiro, que a gente queira a ação de Deus, que a gente queira o poder de Deus, sabe? Para abençoar outras vidas. E aqui, no 22 vai falar: segue a justiça, a fé, o amor e a paz. Então que a gente queira isso. A justiça, a fé, o amor e a paz. Então, gente, eu vou ficar por aqui, ficou grande. Vai faltar o 3 e o 4. Amanhã eu falo. Mas que a gente queira isso, que a gente queira cada vez mais as coisas de Deus, porque é muito melhor do que dinheiro.
é muito melhor do que recursos naturais. Que a gente queira isso. As coisas de Deus. Que a gente queira o agir de Deus em nossa vida. Que não tem nada melhor do que isso. O agir de Deus em nossa vida. Que assim seja. Em nome de Jesus. Que a gente continue firmes e fortes em Cristo. Que a gente continue saudáveis. Que a gente continue fazendo o que agrada a Deus. E que Deus nos proteja e livre de todo o mal. Fique com Deus e até amanhã.